Enquanto eu terminava este manuscrito, decidi subir uma trilha íngreme e rochosa em Eldorado Springs Canyon, que fica bem ao sul de minha casa, em Boulder, Colorado. Estava parado lá em cima em um dos meus pontos de observação prediletos, diante de uma vista da parte alta da paisagem, ainda recoberta por uma camada de neve que a envolve no inverno. Quando uma dúvida estranha surgiu em minha mente. Quanto dinheiro alguém teria que me pagar para eu não publicar o livro Empresas Feitas para Vencer? Bom, essas são as primeiras páginas, as primeiras linhas do prefácio do livro de Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Por que algumas empresas alcançam a excelência e outras não? Hoje é dia 2 de janeiro de 2023. Eu me lancei em um novo projeto em ler e gravar em vídeo pelo menos 30 minutos diários deste livro, nos próximos dias, que vão durar pelo menos uns 40 ou 50 dias. O livro tem mais ou menos 300 páginas. Esse foi um livro que eu comprei em dezembro de 2018, em um passeio que eu estava dando pela biblioteca da Livraria Curitiba, no shopping Maringá Park. Eu li esse livro, fiz algumas resenhas, fiz a apresentação dele para a minha equipe na empresa. Tenho gravado em áudio alguns capítulos, mas eu resolvi retomar agora em 2023 e poder expor com todos com quem eu vou trabalhar o conteúdo dele nos próximos meses e também ter alguns feedbacks de quem quiser estar vendo esse vídeo. Se você está ouvindo o que eu estou falando, você foi um dos escolhidos, porque esse vídeo não vai ficar aberto. Vai ficar apenas para quem eu encaminhar um link do YouTube. Beleza? Vamos comigo em Empresas Feitas para Vencer. Foi uma experiência mental interessante, tendo em vista o fato de que eu acabara de passar os últimos 5 anos trabalhando no projeto de pesquisa e escrevendo este livro. Não que houvesse algum valor que eu pudesse me induzir a enterrá-lo, mas no momento em que cruzei o limiar das centenas de milhares de dólares, era hora de fazer o caminho de volta. Nem tudo isso conseguia me convencer a abandonar o projeto. No fundo, sou como um professor. E como tal, é impossível não dividir o que aprendemos com tantos alunos mundo afora. E é dentro do espírito do aprendizado e do ensinamento que estou trazendo à luz a este trabalho. Então eu vou parafrasear o Jim Collins aqui, e o que eu quero também com esse vídeo, tá, é dividir o que eu estou aprendendo aqui e aprender um pouco com quem fizer os comentários ou para quem eu estiver apresentando. O interesse financeiro aqui é apenas no resultado da minha empresa. Este vídeo, essa gravação amadora, por sinal, tá? Feita de um celular escorado numa caixinha de som em cima de uma tabuinha de passar roupas, tá? Não tem interesse comercial nenhum, tá? O interesse é que eu aprenda e talvez que alguém aprenda comigo a transformar os nossos negócios em negócios excelentes. Após me esconder durante vários meses como um eremita, no que chamo de modo monge, eu adoraria ouvir a opinião das pessoas sobre o que dá certo
e o que não dá certo para elas. Espero que vocês encontrem muitas informações valiosas nessas páginas e se comprometam a aplicar o que aprenderam em tudo o que fizerem. Se não em sua empresa, mas pelo menos em seu trabalho na área social. E se não nele, pelo menos na sua própria vida. Jim Collins, Boulder, Colorado, 27 de março de 2001. Vamos lá. Capítulo 1. O bom é inimigo do ótimo. Essa é uma pegada forte que ele dá. No decorrer do capítulo aqui, nós vamos entender o que ele está falando. Isso é o que torna a morte tão difícil. A curiosidade não satisfeita. Beryl Markham. West with the Night. O bom é inimigo do ótimo. E esta é uma razão-chave para explicar por que existem tão poucas pessoas que se tornam excelentes. Não temos ótimas escolas, principalmente porque temos boas escolas. Não temos um governo excelente, sobretudo porque temos um bom governo. Poucas pessoas levam vidas ótimas, em grande parte porque é tão fácil construir uma vida boa. A grande maioria das empresas jamais se torna excelente só porque já é suficiente ser boa. E é seu principal problema. E é esse o seu principal problema. Essa questão se tornou clara para mim de maneira contundente em 1996, quando eu jantava com um grupo de líderes pensadores reunidos para uma discussão sobre o desempenho organizacional. Bill Meehan, diretor responsável pela gerência do escritório de São Francisco, da empresa de consultoria McKinsey & Company, debruçou-se sobre a mesa e confidenciou, como quem não quer nada. Sabe, Jim, todos aqui adoram um livro Feitas para Durar. Você e seu coautor fizeram um trabalho fantástico de pesquisa e texto, mas, infelizmente, ele é um livro sem nenhuma utilidade. Veja bem, o cara falou para ele que um outro livro que ele tinha escrito em 1996 era um bom livro, mas não tinha nenhuma utilidade. Voltando ao texto, curioso, pedi a ele que me explicasse melhor. As empresas sobre as quais você escreveu sempre foram, em sua maioria, excelentes, afirmou. Elas nunca foram boas empresas, que tiveram que se transformar em excelentes. Houve fundadores como David Packard e George Merck, que moldaram nessas organizações a característica de excelência desde o início. Mas é a vasta maioria das empresas que um dia acorda no meio do caminho e percebe que é boa, mas não é excelente. A pergunta que o crítico fez a ele. Bom, aqui agora tem um gráfico que vai ficar um pouquinho difícil de eu explicar, mas eu vou tentar. Ponto de transição 0, menos 15 e mais 15. Ele compara aqui 11 empresas que vão do 1, que é a linha de base, que começaram no menos 15, mais ou menos na mesma linha. No ponto 0, elas desceram ao 1. E 15 anos depois, as empresas
feitas para vencer estavam mais ou menos no nível 7 e as do grupo comparativo estavam em torno de 1 ainda, algumas até abaixo. Mais para frente, o livro dá mais explicações e a gente volta a esse tema. Hoje, compreendo que Meehan, para impressionar, exagerava considerar o livro inútil. No entanto, estava correta a sua observação de que as empresas realmente excelentes, em sua grande maioria, sempre foram excelentes, e que a grande maioria das empresas boas permanece assim, ou seja, boas, mas não excelentes. Na verdade, o comentário de Meehan acabou sendo um presente de valor inestimável, já que plantou em mim a semente de uma pergunta que se tornou a base desta obra. Uma boa empresa pode se tornar uma empresa excelente? Em caso afirmativo, como? Ou será que a doença de ser somente boa é incurável? 5 anos depois daquele fatídico jantar, é possível dizer agora, sem sombra de dúvida, que a transição de uma empresa boa para excelente realmente pode ocorrer. É o que aprendemos muito sobre as variáveis sutis que fazem essa transformação acontecer, inspirados no desafio lançados por Bill Meehan. Minha equipe de pesquisadores e eu embarcamos num trabalho de pesquisa de 5 anos. Uma jornada para explorar o mecanismo interno da transformação de uma empresa boa para uma empresa excelente. Para que possam entender rapidamente a ideia do projeto, observe o gráfico da página 14, que é o que eu tentei explicar antes. Basicamente, identificamos as empresas que deram esse salto de resultados bons para excelentes e os sustentaram ao longo de pelo menos 15 anos. Confrontamos as empresas que passaremos a chamar de empresas feitas para vencer, como um grupo rigorosamente selecionado, formado por companhias que fracassaram na tentativa de dar o salto, e com um outro grupo de empresa que, quando chegaram a concretizá-lo, não conseguiram sustentar os resultados. Comparamos então as empresas que antes eram boas e passaram a ser excelentes com as empresas do grupo comparativo para detectar fatores essenciais e diferenciadores que atuaram no processo. As empresas feitas para vencer, que passaram pelo crivo final e compuseram um estudo, atingiram resultados extraordinários com um retorno médio acumulado do capital aproximadamente 6,9 vezes maior do que a média do mercado nos 15 anos que seguiram ao seu ponto de transição. Para colocar esse resultado em perspectiva, a General Electric, considerada por muitos a empresa mais bem administrada dos Estados Unidos atualmente, superou o mercado 2,8 vezes entre 85 e 2000. Além do mais, se em 1965 você tivesse investido $1 no fundo mútuo das empresas feitas para vencer, sendo que cada uma delas mantivesse a taxa média de mercado até a data de transição e estivesse simultaneamente $1 no fundo de ações do mercado, aquele dólar que você investiu no fundo das empresas feitas para vencer, atualizado até 1º de janeiro de 2000, teria se multiplicado 471 vezes, em comparação com o incremento de 56 vezes apresentado pelo mercado. São números admiráveis. Sim, são números admiráveis. 471 contra 56 é realmente uma boa diferença.
Números que se tornam ainda mais significativos quando se leva em conta o fato de que representam o resultado de empresas que antes não eram tão admiráveis. Basta citar o caso da Walgreens. Ao longo de mais de 40 anos, a Walgreens vinha se comportando como uma empresa absolutamente dentro da média, que acompanhava mais ou menos o mercado. Depois de 1975, aparentemente do nada, bang, a Walgreens começou a subir e subir, subir e subir. Continuou subindo. De 31 de dezembro de 1975 até 1º de janeiro de 2000, $1 investido na Walgreens batia em quase 2 vezes $1 investido na superstar da tecnologia, Intel, na GE e quase 5 vezes na Coca-Cola. Na GE em quase 5 vezes, na Coca-Cola em quase 8 vezes e no mercado geral de ação, incluindo as ações da Nasdaq, que subiram muito no final de 1999, em mais de 15 vezes. Notas do capítulo 1. No final do livro, o leitor encontrará uma descrição detalhada do método usado para criar os gráficos da página 14 e 17. Mas isso é lá no final do livro. Então tá. Cálculo de retorno de investimento em ações utilizado nesse livro reflete o retorno no total acumulado para o investidor e os dividendos reinvestidos e ajustados para splits, que eu não sei o que é splits. O mercado geral de ações, entre parênteses, muitas vezes chamado simplesmente de mercado, fecha parênteses, reflete a totalidade das ações negociadas na Bolsa de Nova York, na American Stock Exchange e na Nasdaq. Ver notas do capítulo 1 para obter detalhes sobre fontes de dados e cálculos efetuados. Bom, aqui agora a página 17 tem mais um gráfico. Do lado esquerdo vai de 0 a 100. E aí está lá em 1970 até 82 eles praticamente não mudaram, as empresas estavam todas mais ou menos iguais, até 80, 81, 82. Em 88, as empresas feitas para vencer, que nós vamos falar os nomes dentro em breve, já começaram a subir, a se destacar. As empresas do grupo comparativo subiram bem também, mas mais ou menos igual ao mercado. E a média de mercado sempre subindo mais pouco. Então vamos lá. De $1 em 1970, as empresas feitas para vencer, como foi falado há pouco, chegou lá por volta dos anos 2000, algumas a $471. Então, se investisse $100 ou $1.000, seria proporcional. Mas de 1 iria a 471. As empresas do grupo comparativo subiram de 1 para 93. E no mercado, vamos supor que o investidor investiu lá só na bolsa, a média de mercado que subiu na bolsa, o dele deu $56. Então, foram 9 vezes a mais, pelo menos as empresas certas. Mas como a minha intenção aqui não é discutir sobre investimento, e sim sobre o crescimento da empresa, tentar fazer com que nossas empresas cheguem em níveis semelhantes a esse, crescimento igual a esse, é por aí que nós vamos. O que ele quer dizer com isso é que foram as empresas que deram muito certo, por pelo menos 15 anos. Vamos lá. Por que diabos uma empresa
Com uma história tão longa e sem nada de especial, conseguiu se transformar num empreendimento que superou algumas das organizações mais bem administradas do mundo. E por que a All Greens conseguiu dar esse salto, quando outras empresas do mesmo setor, com as mesmas oportunidades e com recursos semelhantes, como a Eckerd, não conseguiram? Em caso isoladamente, resume a essência de nossa pesquisa. O livro não é sobre a All Greens em si, ou qualquer outra empresa específica que estudamos. É sobre uma empresa pode deixar de ser boa para ser excelente? Em caso afirmativo, de que forma? E também sobre nossa busca de respostas universais e eternas que possam ser utilizadas por qualquer organização. Nota de rodapé. Nossa pesquisa de 5 anos rendeu muitos insights, vários deles surpreendentes e diferentes de um senso comum. No entanto, podemos destacar uma conclusão. Acreditamos que toda organização pode melhorar substancialmente a sua posição e seu desempenho, e talvez até alcançar a excelência, se aplicar de forma consciente o conjunto articulado de ideias que revelamos no estudo. Este livro é dedicado a ensinar o que aprendemos. O restante desse capítulo introdutório narra a história de nossa jornada, dá detalhes sobre nosso método de pesquisa e apresenta uma prévia de descobertas-chave. No capítulo 2, mergulhamos de cabeça nas descobertas em si, a começar com uma das mais polêmicas de todo o estudo: a liderança nível 5. O líder nível 5 é o líder de verdade. Curiosidade indômita. É comum as pessoas perguntarem: o que lhe motiva a conduzir esses enormes projetos de pesquisa? É uma boa pergunta. E a resposta básica é curiosidade. Não há nada que eu considere mais vibrante do que pegar uma pergunta cuja resposta eu não sei e embarcar numa pesquisa em busca de respostas. Tenho uma profunda satisfação em entrar no barco com os exploradores Lewis e Clark e rumar para o oeste, dizendo: a gente não sabe o que vai encontrar quando chegar lá, mas com certeza vamos te contar quando voltarmos. Aqui está a pequena história desta odisseia particular, iniciada para satisfazer uma curiosidade. Como vocês devem perceber, hoje é uma noite com o tempo virando para chuva, está começando a chuviscar aqui, talvez o barulho incomode um pouquinho, a gente tem que parar a gravação, pelos relâmpagos lá no fundo, e agora um barulhinho de trovão, mas vamos fazer o nosso melhor possível. Do início do vídeo até agora deu 24 minutos. Fase 1. A busca. Com a pergunta na mão, comecei a reunir uma equipe de pesquisadores. Sempre que uso nós ao longo deste livro, refiro-me à equipe de pesquisa. Ao todo, 21 pessoas trabalharam no projeto em determinados pontos-chave. Em geral, em grupos de 4 a 6 pessoas de cada vez. Nossa tarefa foi encontrar empresas que antes eram boas e passaram a ser excelentes, conforme exemplificado no gráfico da página 14. Iniciamos uma marcha fúnebre
de análise financeira, de 6 meses de duração, em busca de empresas que apresentassem o seguinte padrão básico: 15 anos de retorno acumulado de investimento em ações, na média do mercado ou abaixo dela, marcado por um ponto de transição, e em seguida, retorno acumulado pelo menos 3 vezes superior à média de mercado, ao longo de 15 anos subsequentes. Escolhemos períodos de 15 anos, porque transcenderiam os sucessos repentinos e intervalos de sorte. Ninguém pode ser sortudo assim durante 15 anos seguidos. Além de exceder o período médio da gestão da maioria dos CEOs, o que nos ajudaria a separar as grandes empresas daquelas que deram sorte de ter um único grande líder. E nos decidimos pelo limite de 3 vezes a média de mercado, porque é superior ao desempenho das empresas amplamente reconhecidas como excelentes. Para estabelecer uma perspectiva, um fundo mútuo de empresas VIPs superou a média de mercado em apenas 2,5 vezes, no período de 1985 a 2000. 3M, Boeing, Coca-Cola, GE, HP, Intel, Johnson & Johnson, Merck, Motorola, Pepsi, Procter & Gamble, Walmart, Walt Disney. Um time nada fácil de se bater, diga-se de passagem. Para nós que somos brasileiros, todas essas empresas aqui são conhecidas. A Merck, se eu não me engano, é da área de medicamentos. Procter & Gamble, Walmart, Walt Disney, também todas conhecidas. Intel, Pact, HP, que é a Hewlett Packard. Nossa, tudo empresas grandes. E essas empresas subiram apenas 2,5 vezes. Essas que nós vamos estudar subiram mais do que isso. De um universo inicial de empresas que apareceram na lista das 500 mais da Fortune entre 1965 e 1995, montamos um processo sistemático em busca de encontrarmos 11 exemplos de empresas que antes eram boas e hoje são excelentes. Incluímos uma descrição detalhada de nossa busca no apêndice 1A. No entanto, alguns pontos merecem ser rapidamente mencionados aqui. Primeiro, a empresa tinha de apresentar um padrão de transição de empresa boa para excelente, independentemente do seu desempenho de seu setor. Se o setor inteiro apresentasse o mesmo padrão, desconsiderávamos a empresa. Segundo, debatemos para definir se usaríamos critérios adicionais de seleção, além do retorno acumulado do investimento de ações, tais como o impacto de sua atuação na sociedade ou bem-estar, experimentado pelos empregados. Por último, decidimos limitar nossa seleção ao padrão de feitas para vencer, já que não podemos conceber outro método legítimo e consistente para fazer a seleção com base nessas variáveis, sem introduzir nossas próprias ideias pré-concebidas. No último capítulo, porém, examino a relação entre os valores corporativos e as empresas duradouras feitas para vencer. Mas o foco desse esforço específico de pesquisa é responder a uma questão bem clara: como transformar uma empresa ou transformar uma boa organização numa empresa que produz resultados excelentes, mantidas ao longo do tempo. Bom, o que o autor explica aqui é que ele fez uma pesquisa durante 6 meses com vários pesquisadores lá, para ver esses números e saber quais empresas ele ia comparar. Primeiro ele viu os resultados das empresas.
Tá? Todos os resultados, se elas se mantiveram por 15 anos depois da virada. E aí depois ele foi estudar a empresa em detalhes. Primeiro ele viu só as notas. Tá bem? Bom, agora tem mais uma tabela aqui com as empresas. Eu vou falar quais são as que ele transformou em excelente, as que se transformaram em excelente eles escolheram. E aí o próximo vídeo nós vamos continuar a leitura. Empresa Abbott, 3,98 vezes a média do mercado, de 1974 a 1989. Circuit City, 18,5 vezes a média do mercado, entre 1982 e 1997. Fannie Mae, 7,56 de 84 a 99. Gillette, 7,39 de 80 a 95. Kimberly Clark, 3,42 de 72 até 87. Kruger, 4,17 de 73 até 88. Nucor, 5,16 de 75 até 1990. Philip Morris, 7,06 de 64 até 79. Pitney Bowes, 7,16 de 73 até 1988. Walgreens, 7,34, acima da média de mercado, tá? 75 até 1990. E Wells Fargo, 3,99 de 83 até 1998. Essa foi a taxa de retorno acumulado do investimento em ações em relação à média de mercado. Então, a que teve a menor valorização aqui foi 3,42, que é a Kimberly Clark, acima da média de mercado. Se o mercado subiu 2,5, foi 3 vezes 2,5,42. Ok? Então, este é o capítulo... é a primeira leitura da parte do capítulo 1 do livro Feitas para Vencer. E eu estou aqui fazendo um merchan da empresa de camisetas do meu amigo eu vou passar o nome da empresa dele amanhã. É o meu amigo Alisson Kawahira. Valeu? Olha lá a camiseta aqui, ó. United Steaks.